Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aula de História. Lembrando que o conteúdo para o simulado vai até a página 114, tá? Para iniciarmos, vamos retomar o que já aprendemos até aqui. Desde o início deste módulo, estamos estudando sobre os primeiros povos que habitavam as terras que hoje chamamos Brasil, nosso país, tá? Aprendemos como esses povos viviam, como se organizavam, como faziam para retirar da terra o seu sustento e todo o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Agora, para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos ler o texto juntos da página 111, tá? Eu coloquei aqui só para nós relembrarmos que tempo cronológico é aquele tempo que podemos contar usando relógios ou calendários. Tempo histórico está relacionado às mudanças, tá? Tempo histórico, então, relacionado às mudanças que marcam, tá? As sociedades. Vamos lá, então. Tudo isso acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Tempo cronológico, tempo histórico. Vamos lá, então. O título do texto é O Mundo no século XV, um panorama sobre outros povos e outras culturas. Lembra que eu falei para vocês que o título nos dá pistas sobre o texto? Então, olha, o mundo. Esse texto vai falar sobre o quê? O mundo no século XV, um panorama. O que quer dizer essa palavra panorama? Panorama quer dizer visão geral, tá? Sobre outros povos e outras culturas. Então, vamos lá. Fazer a leitura juntos, acompanhe. No século XV, havia povos que, embora vivendo na mesma época, tinham diferentes maneiras de viver. Olha lá, por isso que eu coloquei aqui. Tempo cronológico, tempo histórico. Povos vivendo em uma mesma época de maneiras diferentes, tá? Em cada lugar, de acordo com as características da região e com as necessidades e os interesses dos povos que ali habitavam, construíram-se uma história e um modo próprio de vida. Então, olha só, dependendo da necessidade, do interesse e das possibilidades de um povo, eles vão se desenvolvendo. Entre os diversos povos que estão desenhados no mapa mundi, a seguir, não há superiores ou inferiores, melhores ou piores, são apenas diferenças entre si. Leia os textos e observe o mapa a seguir. Eles mostram como eram e onde viviam alguns povos que foram importantes para a história dos brasileiros. Então, vamos para a próxima página. Observem aí o mapa. Esse aqui é o mapa mundi. Observem aí as ilustrações que tem nesse mapa. Olha só. São ilustrações de pessoas. Olha lá, tipos de moradias diferentes, atividades diferentes também, a vestimenta, tá? De acordo com cada lugar em que viviam. Vamos fazer a leitura dos textos então. Alguns povos do mundo no século XV. A Europa, no século XV. O continente europeu já era formado por diversos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Essas nações se organizavam de forma semelhante. Peguem um marca-texto ou lápis para grifar as partes importantes do texto, tá? Podem grifar aí. Eram governadas por reis. Suas sociedades eram formadas por nobres, militares, comerciantes, religiosos, camponeses, entre outros.
Pode continuar grifando. Os povos da Europa conheciam a escrita e por meio dela registravam sua história. Olha lá, no século XV a Europa já conhecia a escrita e já fazia uso dela. Os europeus eram monoteístas, ou seja, acreditavam na existência de um único Deus, e grande parte da população europeia desse período era composta por cristãos. Não está escrito aí, porém, eu quero que vocês anotem. Praticavam o comércio, tá? Essa é uma informação importante. Segundo texto. Nesse segundo texto, nós vamos falar sobre o Brasil. Vocês vão verificar que é tudo que nós trabalhamos durante esse módulo. O território onde atualmente está situado o Brasil. No século XV, muitos e diferentes grupos indígenas compunham a população do território que hoje recebemos como nosso país. Que hoje reconhecemos como nosso país. Cada um tinha maneiras próprias de se organizar e de manifestar sua língua e cultura. Existiam grupos nômades e sedentários. Na maioria das tribos havia um chefe político e um espiritual, aos quais todos deviam obediência e respeito. Os nativos desse imenso território não desenvolveram a escrita e deixaram por meio da pintura e da cerâmica os vestígios de sua cultura. Esses povos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de diversos deuses, frequentemente relacionados à natureza. Anotem aí também, essa informação é importante. Eles praticavam o comércio nessa época? Não, né? Não existia. Então, vocês vão colocar aí, não praticavam o comércio. Virando aqui a página, o Oriente. No século XV, as regiões das atuais Arábia, Índia e costa oriental do continente africano eram conhecidas pelos europeus como Índias. Embora os povos que habitassem esse imenso território tivessem muitas diferenças entre si. Na Arábia, podem grifar aí também, ó. Na Arábia havia um grande império de população muçulmana que na época desenvolvia intenso comércio com a Índia, a África e a China, dividida em diversos reinos. A Índia, por sua vez, controlava uma importante parte da riqueza mundial. Na região litorânea, próxima ao continente africano, havia um movimentado comércio entre europeus e muçulmanos. A seus portos chegavam navios carregados de especiarias. Podem grifar: cravo, canela e outros temperos e ervas, metais, pedras preciosas de diversos lugares e até pessoas escravizadas para serem comercializadas. A China também era um grande império e sua capital era a cidade de Pequim. Os chineses desenvolveram um importante comércio marítimo, por meio do qual exportavam seus produtos como a seda, a laca. A laca é um tipo de verniz natural, tá? Que é retirado de algumas plantas. E esse verniz é uma resina, né, na verdade. Era utilizado para fazer objetos de arte, tá? O chá, a porcelana e a porcelana. O continente africano, de enorme proporção, era formado por uma grande variedade de culturas e organizações que iam desde tribos até reinos. Em contato com os europeus e outros povos orientais, povos nômades do deserto e alguns reinos africanos praticavam o comércio do ouro, marfim,
tecidos e escravos, tá? Lembrando aqui que o marfim, o que era o marfim? São presas de elefantes, tá? Bom, aqui vocês acrescentem também. Alguns conheciam a escrita, outros não, tá? E nem todos praticavam o comércio. Então, coloque aí. Alguns conheciam a escrita, outros não. Nem todos praticavam o comércio. Vamos lá. Virando a página 114. Você já ouviu falar de agum? Aqui, gente, na seção trocar ideias, tá? Vamos lá, acompanhando. Primeira questão. Você já ouviu falar de agum? O que é agum? Agum se refere a sobrenome, tá? Sobrenome de origem. Ou alguns dos povos representados no mapa. O que você sabe sobre eles? Vocês já ouviram falar, né, sobre alguns povos aqui representados no mapa. Quais são esses povos? Povos indígenas, povos que habitavam e ainda habitam, né, o nosso país. E o que vocês sabem sobre eles? Então, para aí um pouquinho, pensa tudo que foi estudado na sala sobre esses povos, como viviam, maneira de se organizar, como foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Até chegar a cultivar a terra, onde se deu início à agricultura e tudo mais. 2. A que conclusões você consegue chegar ou verificar que há tantos povos vivendo de formas diferentes em um mesmo tempo? A que conclusões você consegue chegar ao verificar que há tantos povos vivendo de formas diferentes em um mesmo tempo cronológico? Olha lá a questão do tempo, né? Então, o que acontece? Que cada sociedade tem a sua maneira de se desenvolver e de viver. Aqui, voltando aqui também, aproveitando aqui que nós estamos na trocar ideias, vamos lá. Esse mapa mundi aqui, o que ele apresenta? Os povos que habitavam parte do século XV, certo? Todo mundo entendeu isso? Outra coisa, a percepção que em um mesmo tempo cronológico existe simultaneamente diversos povos, com modos de vidas e organizações diferentes, tá? Olha só o que nós acabamos de falar. E 3, também nos mostra a diversidade desses povos aqui. Olha, o que é a diversidade? As diferenças na maneira de viver, pensar, registrar. Isso não torna um povo melhor ou pior que o outro. Só apenas diferentes, tá? Mas todos deixam a sua contribuição para a humanidade. Isso que é importante. Bom, enfim, agora, daqui para frente, nós vamos também falar sobre tudo o que ocorreu aqui no século XV, tá? Que aqui, nesse período, foi o tempo em que ocorreram as grandes navegações europeias. E se intensificou o comércio com as Índias, tá? Então, nos próximos módulos, nós vamos falar sobre este assunto aqui, tá bom? Bom, só para terminar nossa aula, então, vocês, depois disso, podem retomar os textos, grifar, tá? Com calma, e vai realizar a atividade 3 aqui,
tá? Procure nos textos do Mapa Mundi as características dos povos apresentados. Em seguida, anote as informações solicitadas. Então, vamos lá no primeiro texto que fala aqui sobre a Europa, os europeus, como se organizavam, qual era a organização da sociedade do governo, eram nômades sedentários, vocês vão colocar a escrita, conheciam ou não a escrita, como era, existia o comércio, tá? Então, aqui da Europa, depois dos povos que moravam na região onde atualmente está situado o Brasil, e os povos do Oriente. Em casa, tá? Aqui, ó, vocês vão fazer essa página aqui também. Depois eu mando tudo anotado para vocês. As páginas abaixo, as imagens abaixo, representam elementos que podem ser identificados como pertencentes a algumas das sociedades localizadas em diferentes partes do mundo, que viviam entre os séculos XV e XVI. Ligue cada uma delas ao seu provável lugar de origem. Então, aqui tem a informação e algumas ilustrações, tá? Por exemplo, Portugal ou Espanha. Portugal ou Espanha. O que daqui caracteriza esses dois países? Tá? Eles vendiam especiarias? A cerâmica e a seda? Ouro e marfim? Cerâmica? Ou aqui, por que tem um trono? Qual era a forma de governo desses países nessa época? Eles tinham reis. Então, ó, vai levar aqui até o trono, tá? A região do atual Brasil. O que será que caracteriza essa região? Olha, gente, a cerâmica, tá? Lembra que faziam utensílios de cerâmica? Pois bem, aqui, Índias Orientais. O que é Índias Orientais? A China, né? O que caracteriza a China aqui? O que caracteriza a Índias Orientais, tá? As especiarias. A China, gente, China, porcelana e a seda, tá? E aqui, parte da África comercializavam o ouro e marfim. Então, vocês vão fazer aqui os caminhos, tá? Ligando cada região à sua característica. E aqui embaixo, no 5, vocês vão ler as alternativas e vai assinalar a informação correta, que diz respeito ao século XV aqui, tá? Informação correta a respeito do século XV. Então, podem ler novamente os textos para retirar aí as dúvidas que podem surgir, certo? Bom, então, é isso, tá? Depois a gente faz a correção dessas atividades aqui. E até mais. Bom dia para vocês.